eu estava lendo nessa semana Jeremias, nós estávamos lendo Jeremias, capítulo 17, e o Senhor falou muito ao meu coração, até mesmo por causa dessa situação que nós estamos vivendo na atualidade aqui no Brasil, né, uma situação onde nós sabemos que é uma guerra espiritual, não é nada político mais, eu creio que não é político, é bem espiritual, e a igreja ela precisa orar mesmo, e o Senhor falou muito ao meu coração, porque também eu estava ansioso, eu declaro que eu estava ansioso, né? E aí bate aquele conflito, aquela ansiedade assim, e aí o Senhor veio e ministrou essa palavra para mim hoje. Abra a tua Bíblia, liga a tua Bíblia aí, ou se você quiser acompanhar também aqui, Jeremias capítulo 17, dos versos 5 ao 8. Vamos ler juntos? Vamos lá? 1, 2, 3. Mas bendito é o homem cuja a sua confiança está no Senhor, cuja confiança está nele. Ele será como árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. E aí eu gosto muito da versão a Bíblia Mensagem, do mesmo capítulo, que diz o seguinte: mensagem do Eterno. Maldito é o homem forte que depende de simples seres humanos, que se acha capaz de resolver tudo no braço, e põe o Eterno de lado, com desprezo. Ele é como o arbusto do deserto, longe do solo bom. Ele vive sem raiz e sem propósito, numa terra em que nada cresce. Mas agora ele vem falando: mas feliz é o homem que confia em mim, o Eterno, e a mulher que se apega ao Eterno. Eles são como árvores plantadas no Éden, como raízes perto do rio. Não se preocupam com o verão mais quente, e suas folhas não perdem o verde. Passam pela seca com tranquilidade, dando frutos frescos em todas as estações. Querido, nós estamos vivendo dias difíceis, dias onde tudo parece conspirar contra o nosso futuro, dias obscuros, parece que sobre nós pairou uma fumaça que nos impede de pelo menos ter uma noção do que virá na próxima estação. Quantas vezes nós temos nos deparado com o coração angustiado, ansioso, e até mesmo em alguns momentos com sentimentos malignos, querendo fazer a nossa própria justiça. Às vezes nós ficamos ansiosos com as circunstâncias que nos cercam e nos desafiam diariamente. Olhamos para os lados e não vemos uma solução que vai aliviar o nosso coração naquele momento. Aliás, algumas vezes nós não vemos nem solução. O tempo todo a nossa alma fica gritando desesperadamente, com medo do futuro, mesmo sabendo que o nosso futuro está no controle, está nas mãos de Deus, e que Ele tem, como nós já pregamos aqui, um bom futuro para nós. Assim mesmo, nos deixamos ser enganados pelo nosso coração,
que a própria palavra diz lá em Jeremias 17:9, o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? E aí eu tiro uma lição disso aqui. Quando nós deixamos o nosso coração ditar o ritmo da nossa vida, nós somos conduzidos a dançar a música da nossa alma e induzidos a tomar decisões com consequências desastrosas. Agora há pouco mesmo eu estava saindo de casa e hoje você ouviu a notícia de um ex-deputado que, por causa da alma aflita, da ansiedade do que pode acontecer com o futuro da nossa nação, ele tomou uma decisão desastrosa para a vida dele. Não é por aí. Não é por aí que nós vamos vencer. E querido, quando nós deixamos o nosso coração ditar o ritmo da nossa vida, nós realmente somos conduzidos a dançar a música da alma, e a alma, ela vai nos induzir a consequências desastrosas. Nós vamos tomar decisões que podem arruinar a nossa vida. Um coração aflito, querido, ansioso, desesperançoso, nos direciona a confiar mais no que os nossos olhos estão vendo, do que ver aquilo que Deus prometeu para nós. Nós ficamos desesperados, ansiosos, e nós não conseguimos mais ver nenhum palmo à frente, porque a nossa alma está aflita. E o contexto aqui de Jeremias é o seguinte: o Senhor ordenou a Jeremias que advertisse o povo lá em Jerusalém, que ao menos que eles se arrependessem, a cidade seria destruída. Israel estava agora dividida em dois reinos, Israel e Judá. Por causa da pregação de Jeremias, Jeremias foi agredido, ele foi aprisionado pelo povo, e aí ele escreveu uma carta aos cativos que já estavam na Babilônia, incentivando-os e alertando contra os falsos profetas. Por causa das circunstâncias que eles estavam vivendo naquele momento, eles passaram a colocar a confiança em falsos profetas, em homens que não tinham nada a dar de Deus para eles. Eles estavam dando ouvidos e se lançando a confiar em promessas de homens, em fake news, fazendo com que o futuro da vida deles fosse apoiado em braços de homens, deixando de lado a confiança no único que é 100% confiável, o nosso eterno Deus. Ele sim, querido, é confiável 100%. Nenhum dos candidatos que nós temos hoje aí, nós podemos confiar 100%, porque são homens. Mas o nosso Deus, sim, Ele é confiável 100%, e é nele que nós devemos ter a nossa confiança. E agora, Deus vem com a sua palavra e direciona para a fonte da esperança. Ele pega Jeremias e fala: Jeremias, pode profetizar. O povo está colocando a confiança em fake news. O povo está colocando a confiança em estatísticas erradas, em institutos errados, em pesquisas erradas. Jeremias, se levanta, Jeremias. Direciona esse povo para a fonte de esperança. Direciona esse povo para a fortaleza. Direciona esse povo para a fonte da promessa, onde podemos e devemos confiar. E essa fonte não é em homens ou em qualquer outra coisa. Essa fonte é o nosso próprio Deus. Não existe fonte 100% aqui na terra. A única fonte 100% é o nosso Deus. Quem crê nisso? Se puder só aumentar um pouquinho aqui o retorno, tá joia? Ouve e vira essas caixas para cá para não perturbar aí, que minha garganta está indo embora. E o que ele garante, querido?
para quem confia totalmente nele, que põe a confiança no Senhor, aquele que é confiável. Ninguém vai te poder garantir que, assumindo a nossa nação, ele nunca vai errar. Todos podem errar, mas creia, existe um que nunca vai errar. Ele é 100% confiável. Ele é o nosso Deus. E aí Deus agora fala com Jeremias. Ele manda Jeremias chamar a nação, profetizar, fala: vocês estão colocando a confiança em homens, vocês estão confiando em braço forte de homens. Mas Deus manda dizer para vocês, e Deus está mandando dizer primeiro para mim, porque eu ouvi essa palavra de Deus essa semana para o meu coração, e Deus me manda dizer para essa igreja hoje: não põe a sua confiança em homens, eles podem falhar, independente de quem for, eles podem falhar. E aí, agora Deus vem, e Ele faz uma promessa. Ele garante para quem põe a confiança totalmente nele, e quem confia nele de todo o coração. E Ele agora fala bem assim: olha, aquele que confia em mim, e que põe a confiança no Senhor, e confia no Senhor e põe a confiança nele. Primeiro Ele fala: será como uma árvore plantada próxima ao ribeiro. Sabe o que significa isso, querido? A árvore plantada próxima ao ribeiro, ou seja, ela nunca terá a fonte da vida. Qual é a fonte da vida? A água. A árvore plantada junto ao ribeiro, ela nunca terá falta da fonte da vida. Lá na nossa pequena propriedade nós temos uma árvore que ela é bem praticamente ao nível da lagoa. Nível que eu falo, aquele nível já da água ali, né? E essa árvore, querido, o ano todo, ela tem as folhas verdes, e o ano todo ela ou dá flor, uma flor amarela, bonita, que cai toda hora, que a gente tem que ficar rastelando, ou uma frutinha, que é tipo uma panelinha, dentro dela tem um coquinho ali, que os passarinhos amam comer, e até seres humanos também comem, mas é um pouquinho margoso, eu não gosto. Mas o ano todo, sabe por quê? Essa árvore, ela foi plantada bem próxima à água, ela tem a fonte da vida o tempo todo, a fonte de vida que elas precisam, elas encontram a todo momento, porque as raízes estão bem próximas da água. E agora que assim também é o homem, que tem a sua plena confiança no que Deus pode fazer, mesmo em dias de muitos ventos, em dias de muitas tempestades, ou até mesmo de seca ao seu redor, como acontece com aquela árvore lá. Esses dias nós passamos um tempo de seca. O estado do Espírito Santo tinha uns 3 meses que não chovia. Estava dando aquelas chuvinhas, mas lá no interior quase não chovia. Mas essa árvore, eu estive lá há uma semana, ela está com cada flor bonita e as folhas muito verdes. Sabe por quê, querido? O homem também precisa ser assim, plantado próximo ao ribeiro, porque quando vier os ventos, as tempestades, ou até mesmo a seca ao redor, ele continua sendo alimentado pela fonte da vida, que é o próprio Deus. A água que nos alimenta, o próprio Deus é a fonte de vida que nos alimenta. Estamos vivendo esses dias, onde ao nosso redor há uma sequidão de valores, da palavra de Deus, onde a tempestade tenta derrubar os nossos princípios, e quer fazer-nos desanimar, onde temos visto uma inversão de valores morais, e dos princípios cristãos, onde estamos presenciando uma guerra de ideologias, e uma tentativa desesperada de enganar, até mesmo aqueles que já conhecem a palavra. Mas em meio a tudo isso,
Deus levanta você, que faz parte de um povo que foi plantado junto aos ribeiros de água e que está sendo alimentado diretamente da fonte, que é o próprio Deus, que traz vida, que traz esperança, que traz expectativas, que traz sonhos, que traz a liberdade e que traz a paz para a nossa nação. A igreja se levanta. Uou! E por mais que os dias estejam sombrios, nós que estamos ligados diretamente na fonte, que é o nosso Deus, que estamos plantados próximo ao ribeiro de água, que é a nossa fonte, Deus, não seremos abalados, não seremos destruídos. Porque a nossa confiança não está em homens, mas sim no Deus poderoso, Criador de todas as coisas, o Deus eterno. Se você crê nisso, dê um aplauso, dê um brado de júbilo, aleluias! Segunda Coríntios, capítulo 4, verso 8 ao 10, diz o seguinte: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Gente, ficamos perplexos, mas não desesperados. Deixa eu ver se eu consigo virar um pouquinho mais essa caixa. Somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Creia que esse momento que nós estamos vivendo será para revelar a vida de Jesus em nosso corpo. Através de nós, Deus vai mostrar às nações o seu poder e a sua glória. Você crê nessa palavra? Quem crê, dê um abraço no seu irmão e fala assim: através da sua vida, Deus vai mostrar às nações o poder dele e a glória dele. E aí ele continua falando: quem põe a confiança total no Senhor, que confia de todo o coração. O que acontece com esse homem, com essa mulher? Sabe o que acontece? Não temerá o calor. Não temerá o calor. E aí eu fui perguntando a Deus: o que significa isso, Deus, na tua palavra? E aí Deus vem falando comigo através do Espírito Santo. Olha só que ele falou: sempre haverá momentos de intenso calor em nossa vida. Às vezes pensamos que não vamos resistir. Parece que o calor é sufocante. Enquanto estivermos aqui na terra, queridos, nós vamos ter que passar por todas as estações: o inverno, o outono, o verão e a primavera. E o calor intenso faz parte do verão, que é a estação que nós sabemos, onde temos dias mais longos e noites mais curtas. É também a época onde o índice pluviométrico, ou o índice de água, ele aumenta, ou seja, chove mais, tem mais água. Estamos agora experimentando esse momento. É um momento de águas abundantes. E entenda uma coisa, querido: mesmo que agora nós estejamos vivendo debaixo de um calor sufocante, escaldante, mas agora também é o momento onde Deus está derramando a sua chuva abundante sobre a sua igreja brasileira, que viverá o maior avivamento de todos os tempos até hoje. Está quente, está calor, o calor está sufocante, parece que não vamos suportar, mas é o momento que Deus está derramando a chuva dele sobre a igreja brasileira. O sol das provocações está quente,
calor está intenso, não esqueça de se hidratar com a palavra de Deus, que é o refrigério para a nossa alma. Na palavra nós temos todas as substâncias que você precisa para viver nesse momento de intenso calor que está sobre a nação brasileira, que está sobre a igreja. Não esqueça de ter a tua palavra como a fonte de água viva que vai jorrar sobre a tua vida, e você vai beber todos os dias e saciar a tua sede e viver os milagres que Deus tem para nós. Ninguém nunca parou a igreja do Senhor, ninguém jamais vai parar a igreja do Senhor. Então o que Deus disse para mim nessa semana: olha, Gessiel, não se preocupe, não se preocupe, eis que eu estou no controle de todas as coisas. O Coliseu não parou a igreja do Senhor, os leões não pararam a igreja do Senhor, a perseguição não parou a igreja do Senhor. Ninguém vai deter a igreja do Senhor. Creia nisso, querido. Aquele que põe a sua confiança em Deus terá sempre o refrigério e não se abalará nos dias de muito calor. Conforme essa palavra que nós lemos aqui, profeticamente, a esperança de Israel, ela estava em saber que havia um Deus provedor, cuidando deles e garantindo a vitória mesmo diante de tantas batalhas. Tudo que o Senhor operou a favor do seu povo no passado, Ele tem proporcionado àqueles cuja confiança e esperança estão firmados no Senhor Jesus. O mesmo Deus que fez no passado é o mesmo Deus que opera hoje. A palavra diz que Ele é o ontem, Ele é hoje e Ele será eternamente. Nós não seremos abalados, nós não seremos destruídos. Confiança, querido. A confiança em Deus é ir adiante, sem se apoiar no que você vê, até ver o que dele se espera. Se Ele prometeu, e Ele tem promessa para a nossa nação. Se Ele prometeu, Deus prometeu para o nosso Brasil, que nós seríamos um celeiro de bênção para as outras nações. Se Ele prometeu, mesmo que você não esteja vendo nada agora, creia, Ele vai fazer. Deus tem um futuro bom para você. Deus tem um futuro bom para nós. Deus tem um futuro bom para a igreja. Deus tem um bom futuro para o Brasil. Quem põe a sua fé e a sua confiança no Senhor, e que confia nele de todo o coração, sabe o que Deus ainda falou nessa palavra? Olha só: não ficará ansioso. Diga comigo, ansiedade. Por isso que a palavra veio para mim primeiro, queridos. Por isso que a palavra do Senhor falou para mim, falou: ministra para a tua igreja, ministra para onde você é sacerdote, ministra onde você é líder. E eu falei: Senhor, eis-me aqui, eu vou ministrar. Mesmo, querido, olha só, que nós que confiamos totalmente no Senhor, a palavra diz: não ficará ansioso nos dias de seca, e dará fruto em todas as estações do ano. Se você crê nisso, celebre aí, querido. Ei! Ei, quando tudo parecer que não estiver acontecendo na sua vida,
A ansiedade deverá dar lugar para a fé em que Deus irá fazer. Fala, show, ansiedade! E deixa a fé atuar na sua vida. Creia que Deus pode fazer. Eu não sei como que você entrou aqui, talvez desesperançoso também, algo que você precisa na sua vida. Deus está falando, olha, jogue a ansiedade de fora, tira toda a ansiedade e deixa que eu vou fazer na sua vida. Deixa a fé atuar na sua vida, no teu coração. Deixa o Senhor falar com você todos os dias. Você não está vendo nada, parece que não está acontecendo nada. A ansiedade está querendo dominar a sua vida, mas é assim mesmo, querido. O silêncio de Deus não significa a ausência de Deus. Talvez Ele esteja em silêncio nesse momento, mas Ele existe. Deus está presente na sua vida. Mesmo que Ele esteja em silêncio, você não está ouvindo nada. Está forte o calor, as perseguições estão muitas, mas em dia de seca, querido, você não ficará ansioso. Aquele que põe a sua confiança no Senhor, não ficará ansioso no dia de seca. Creia, querido, Ele está fazendo o melhor. E no tempo certo para você. No tempo certo você verá o milagre que Deus já preparou para a sua vida. Eu não sei em qual área Deus está atuando agora. Feche os teus olhos. Eu gostaria que você agora colocasse a tua fé e falasse agora com Deus. Deus, eu lanço fora todo medo, eu lanço fora toda ansiedade. E eu agora ponho a minha confiança totalmente em Ti. Aquele que prometeu é fiel para cumprir. Aquele que prometeu é fiel para cumprir. O Deus que disse que faria, Ele já está fazendo. E eu creio. Fale com Deus agora, deixa Ele falar contigo. Talvez é algo, talvez é uma enfermidade que você precisa de uma cura, de um milagre. E está tão ansioso. Talvez é algo que você está orando para Deus, para que aconteça na sua vida, mas você está tão ansioso, tão ansiosa. Aquele que confia em Deus, que põe a sua fé totalmente no Senhor, não ficará ansioso no dia de seca. Não ficará ansioso no dia de seca. Deus vai fazer na sua família. Deus vai fazer no seu emprego. Deus está fazendo no tempo certo e nós veremos o que Deus vai fazer na nossa nação brasileira. Eu creio nisso, Senhor, eu creio. Estamos em meio a um sofrimento, mas como diz C.S. Lewis, eu gosto muito da frase desse escritor, ele diz o seguinte: o sofrimento é o megafone de Deus para um mundo ensurdecido. Talvez o que nós estamos vivendo nesse momento, Deus está gritando. Deus está gritando no megafone: ei povo, ei igreja, acorda, acorda igreja. Talvez o sofrimento que você está vivendo hoje, Deus está com o megafone dele no seu ouvido gritando: ei filho, acorda, ei filha, acorda. Eu quero mudar a tua história, eu quero transformar a maldição em bênção na sua vida. Levanta a cabeça, acorda. E nós queremos viver o que o apóstolo Paulo diz lá em 2 Coríntios 5:7. Porque andamos por fé e não por vista. Nós andamos por fé
e não por aquilo que nós estamos vendo. A Bíblia, a mensagem no 2 Coríntios 5, 6 a 8 diz: é por isso que vivemos alegres. Vocês não ficarão vendo as coisas de cabeça baixa. As circunstâncias desfavoráveis não irão nos abater. Ao contrário, elas apenas nos fazem lembrar do glorioso futuro que nos aguarda mais adiante. E é por isso que confiamos naquele que nos mantém caminhando mesmo quando não o vemos. Acham que os buracos na estrada ou algumas pedras no caminho irão nos parar? Quando chegar a hora, estaremos prontos para trocar o exílio pelo nosso verdadeiro lar. Uou! Aleluias! Concluindo, já era para a galera estar aqui. Para você que está muito ansioso para o próximo domingo, confiar em Deus é pedir que a vontade dele seja feita, mesmo que ela não coincida com a sua. Preste atenção aqui, queridos. Olha aqui, deixa a galera do louvor se arrumar aí devagar. Confiar em Deus é pedir que a vontade dele seja feita, mesmo que ela não coincida com a sua. É ter a consciência de todo o seu poder e a sua sabedoria. É não temer o inesperado, por saber que ele sempre sabe o que faz, e faz tudo por amor de cada filho seu. Você crê nessa palavra? Por que você não deu um glória a Deus aí? Você não entendeu? Eu vou ler de novo. Confiar em Deus é pedir que a vontade dele seja feita, mesmo que ela não coincida com a sua. É ter a consciência de todo o seu poder e da sua sabedoria, e não temer o inesperado, por saber que ele sempre sabe o que faz, e faz tudo por amor de cada um dos seus filhos. E aí eu achei uma frase interessante do padre Fábio de Mello. Não é um pastor, mas é um grande teólogo. Ele diz o seguinte: confiar em Deus é a arte de caminhar sobre as águas e não afundar. Você crê? Você crê nisso? Confiar em Deus é isso. Você que está ansioso para domingo que vem, dia 30, eu também estava, mas eu coloquei a minha fé no Senhor, e Senhor, mesmo que a minha vontade, que Deus, não seja igual à tua, faça a tua vontade, Senhor, e não a minha. Eu creio, e eu vou andar sobre as águas. Isso é confiar em Deus. Eu quero andar sobre as águas em meio a toda tempestade. Por mais que as circunstâncias mostrem o contrário, por mais que se levantem contra a igreja, contra os princípios e valores da igreja, nós sabemos que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. E você, como igreja, sempre será mais que vencedor. Já tentaram acabar com a igreja em vários períodos da história, mas nunca conseguiram e nunca vão conseguir. Somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Portanto, querido, mesmo que o resultado do domingo não dê aquilo que você estava esperando, saiba, Deus está no controle. E põe a tua esperança em Deus, porque Ele é o único 100% confiável. O homem nunca será 100% confiável, mas o nosso Deus é 100% confiável. E eu quero fechar aqui com 2 Coríntios capítulo 4, verso 8, que nós lemos antes. Projeta aí para mim, por gentileza. 2 Coríntios capítulo 4,
verso 8 ao 10. Todos nós vamos ler juntos, vamos lá? 1, 2, 3. De todos os lados. E ainda que a figueira não floresça, saiba de uma coisa: Deus está no controle. Creia naquele que é 100% confiável, o nosso Deus